o que que vai ser pior para a humanidade? A doença em si ou os efeitos dela na economia? Bom, boa noite. Os efeitos na economia vão depender da fase de quarentena que a gente vai ter ou não, da extensão disso e quantas pessoas vão acabar ficando isoladas por um tempo. Por quê? O principal efeito disso é uma diminuição de circulação de pessoas e mercadorias e, consequentemente, uma redução do comércio e dos serviços. Muita gente pode trabalhar de casa, em outros casos, a maior parte das pessoas trabalha no setor de comércio e serviços, isso não dá para fazer. Então, muita gente no Brasil é informal, a gente tem uma taxa de informalidade de 41% dos ocupados hoje, e é gente que não tem poupança em geral e que vai ter muita dificuldade de ficar em casa sem recursos. Isso se o governo decretasse uma quarentena, de deixar as pessoas em casa, né? Exatamente, quer Nesse dizer, caso, né? no caso de quarentena, a gente vai precisar estudar algum mecanismo de política pública para ajudar essas pessoas nessa fase. Agora, tem outros mecanismos, o comércio internacional é um deles. Quer dizer, a China ficou algumas semanas, né, com as pessoas trabalhando menos, muita gente não indo nas fábricas, então a gente espera uma redução da produção de componentes e equipamentos que são fundamentais para a nossa indústria. Então, a nossa indústria também deve sentir um aumento dos custos nesse sentido. Além disso, o próprio setor de comércio e serviços, que vende os produtos que são importados, também vai sofrer as consequências. Alguns setores mais específicos, como turismo, vai também já começaram a sofrer uma diminuição significativa do número de pessoas. Eu vou te pedir licença, a gente ouviu a economista Mônica De Bolle. A Mônica ela tem provocado uma discussão grande, tanto nas mídias sociais como também nos meios acadêmicos, porque ela tem defendido algumas soluções mais radicais em termos de economia, inclusive aumentar o gasto público para poder enfrentar essa crise do coronavírus. E a Mônica mandou um vídeo para a gente com algumas propostas, defendendo o pensamento dela, e a gente vai mostrar para você. Muito obrigada por me receber no programa. É um enorme prazer para mim estar aqui falando de um assunto muito complicado e que ainda vai gerar, acho, muita turbulência no mundo, que é a crise atual que a gente está vivendo mundo afora. Essa crise, já de início, assim, só pelas reações que a gente está vendo pelo mundo, é uma crise inédita, sem precedentes. A gente está vendo aí várias coisas acontecendo numa rapidez muito, muito grande. O fechamento inteiro de um país, no caso da Itália, escolas fechando, universidades fechando, tudo entrando numa certa paralisia, a suspensão do NBA aqui nos Estados Unidos. E para botar tudo isso em contexto, acho que é importante ter em mente o seguinte: as crises passadas que o mundo viveu, e se a gente voltar um pouco mais de 10 anos, a crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise financeira causada por problemas dentro do sistema financeiro americano que vieram à tona naquele final de 2008 e que, como a crise ocorria exatamente no centro do sistema financeiro global, teve repercussões mundo afora. Mas aquela era uma crise, assim como outra antes dela, crises que nós mesmos já vivemos no Brasil, era uma crise causada por problemas econômicos, problemas que os economistas, de um modo geral, sabem resolver. Essa crise é diferente. Essa é uma crise que nasceu de um problema de saúde pública, agora, como denominou a OMS, de uma pandemia, de uma doença muito grave, uma doença que causa síndrome respiratória severa aguda em alguns pacientes, e não se sabe ainda a extensão de danos que ela causa, mesmo naqueles pacientes que se recuperam. Para quem se lembra, essa doença é uma variante do SARS, que foi a doença que ela pegou muitas partes do mundo, mas principalmente a China, em 2002 e 2003. Aquele surto foi um surto rápido. Esse surto já não está sendo tão rápido quanto foi aquele, de uma doença muito semelhante àquela. É isso que deixa os especialistas, a comunidade científica e os mercados e os gestores de política econômica e os governos, todos muito, muito aflitos e muito preocupados com as consequências dessa pandemia para não só os sistemas de saúde, fundamentalmente, e os efeitos sobre a economia mundial.
Os efeitos que a gente já tá vendo são de paralisia. As coisas todas estão sendo interrompidas porque uma das maneiras de você impedir a transmissão do vírus é você evitar contato entre pessoas. Como a maior parte das atividades econômicas que a gente pode imaginar exige contato entre as pessoas, simplesmente parar com o contato entre as pessoas paralisa uma porção de atividades, paralisa mesmo, as coisas deixam de funcionar. Então, como se responde a isso em termos de matéria econômica, né, de política econômica, é uma coisa muito complicada, porque as medidas tradicionais, elas têm algum efeito, tradicionais que eu digo, o Banco Central reduzir os juros, o Banco Central dar dinheiro para empresas que podem estar mais afetadas, ou mesmo começar a ajudar famílias que estejam endividadas. Na Itália, suspenderam o pagamento de dívidas imobiliárias, por exemplo. Essas coisas ajudam, política fiscal também ajuda muito, mas elas não resolvem a crise. A única coisa que vai resolver a crise e que vai interromper a paralisia do mundo é no momento em que a comunidade científica descobrir um tratamento, uma vacina, algum tipo de protocolo que tenha maior eficácia na contenção e no tratamento da doença.